Boa noite, povo de Deus. Vocês já fizeram um balanço de como foi o dia hoje? E aí, como é que tá esse balanço? Para um pouquinho agora comigo. Pensa como foi o seu dia, tudo o que aconteceu. E nesse findar do dia de hoje, você tem mais coisas a agradecer, ou mais coisas a pedir, ou mais o que reclamar, o que se queixar? A minha palavra hoje é sobre gratidão. Gratidão, às vezes, na correria do nosso dia a dia, diante de tantos problemas, de tantas lutas que a gente enfrenta, a gente esquece de ser grata ao Senhor por todos os milagres, por tudo que a gente tem feito, por tudo que Ele tem feito por nós. Muitas das vezes a gente foca muito no problema, na correria, nas dificuldades, e a gente deixa de ser grato. O versículo que eu vou deixar para reflexão hoje está lá no livro de Salmos 103, o versículo do 1 ao 5. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista ele nos ensina que a gratidão ela começa na alma. A gente precisa reclamar menos da vida. A gente precisa reclamar menos de Deus e passar a agradecer mais. Quantas pessoas hoje acordaram desejando ter o fôlego de vida que eu e você temos e infelizmente está respirando por um aparelho? Quantas pessoas vítimas de balas perdidas, quantas pessoas que acordaram hoje cheio de planos. Infelizmente, todos os planos foram frustrados, tiveram sua vida ceifadas, ou passou por acidentes imprevistos, coisas que mudaram completamente a sua rotina. E quando a gente faz essa reflexão, muitas das vezes a gente olha para nós e pensa assim: ah, mas Deus poderia ter feito mais por mim hoje, Deus poderia ter me dado isso, Deus poderia ter ouvido a minha oração, Deus poderia ter ouvido o meu pedido. Mas e tudo que Deus tem feito na sua vida até hoje? Quantas vezes você parou para agradecer a Deus? Aí muitas das vezes você fala: ah, mas eu estou no hospital, eu estou com um parente no hospital, com um filho, uma filha. Mas, enquanto a vida ainda há esperança, Deus pode fazer um milagre. Independente de qual seja a situação, Deus ele é um Deus de milagre. E aí o salmista ele nos fala que a gratidão ela começa na alma. Bendiz a minha alma ao Senhor. Não é eu que bendigo, é a minha alma que bendiz. É a minha alma que fala bem do Senhor. Muitas das vezes a gente foca em se lembrar apenas dos problemas. E a gente esquece das bênçãos, a gente esquece de tudo que Deus já fez. Ser grato a Deus não é ser emocionado. Gratidão não é emoção. Gratidão é a decisão de escolher. Escolher lembrar de tudo que Deus já fez. E esse versículo ele nos traz uma outra reflexão, que ele diz assim: não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É a gente trazer a memória, né? Davi ele fala isso. Ser grato é lembrar da fidelidade de Deus. Mesmo quando o nosso presente, o nosso dia foi difícil, o nosso momento esteja difícil. Ser grato é lembrar de tudo que Deus já fez.
Porque a ingratidão nasce no esquecimento, a ingratidão nasce quando a gente esquece. Mas a gratidão nasce na lembrança. E a gratidão, ela nos liberta da murmuração. Quando a gente é mais grato, a gente murmura menos. Ou a gente praticamente nem murmura. Porque todas as vezes que a gente só pensa em abrir a nossa boca para murmurar, né? Deus ele nos faz lembrar de onde ele nos tirou, de como era a nossa vida no passado, de como é nossa vida atualmente e de onde ele planeja colocar nossas vidas. Porque a gente ainda não está naquilo que Deus tem planejado para a gente. O povo de Israel viu muitos milagres, mas quando chegou no deserto, não houve gratidão. Quando chegou no deserto, o povo de Israel só fez murmurar. E o que é que aconteceu? A murmuração fechou as portas. E a gente já sabe a história que o povo do deserto passou 40 anos, né, padecendo no deserto porque murmurou. A murmuração ela fecha a porta, mas a gratidão prepara o ambiente para um mover de Deus. Então, aquilo que está difícil, aquilo que parece estar sem saída, aquilo que você fala, Senhor, me dá uma orientação que eu não sei nem por onde que eu vou começar. Quando você começa a ser grato a Deus, Deus ele começa a te dar uma direção e Deus começa a abrir as portas que estão fechadas. Então a gente precisa ter um coração que se alegra diante de Deus, um coração que agrada a Deus, um coração que não murmura, aquele coração que confia em Deus, mesmo sem entender o que Deus está fazendo, conforme está lá no livro de Filipenses 2,14. A gente precisa entender que a gente ser grato atrai a presença de Deus para as nossas vidas. Olha a história da multiplicação dos pães e dos peixes, né, que está lá no livro de João 6. No versículo 11, a Bíblia nos ensina que Jesus, antes de qualquer coisa, ele deu graças. Antes de acontecer o milagre, Jesus levanta o pão e fala: graças te dou, Pai. Ou seja, a gratidão preparou o ambiente para o mover de Deus. Saiba você que onde há gratidão, há a manifestação da graça de Deus. A adoração a Deus nasce de um coração agradecido. O que é que me faz ter vontade de adorar a Deus? É quando eu lembro que o Senhor me escolheu. Aí você para e analisa, fala assim, o que é que o Senhor viu em mim? Porque eu particularmente eu não vi nada em mim. Mas Deus ele te viu algo, mesmo com todos os teus defeitos, mesmo com todas as tuas fraquezas, mesmo com esse teu jeitinho de ser difícil. Mesmo assim, algo em você chamou a atenção de Deus. Então, quando a gente lembra disso, é motivo suficiente para a gente ser grato, porque a gente para e analisa, Deus poderia ter escolhido qualquer outro, mas Ele escolheu a mim. Eu preciso ser grato pela oportunidade de ter o Espírito Santo dentro de mim. Eu preciso ser grato pela oportunidade de ter a presença de Deus. A gratidão transforma o nosso olhar. Ao invés de a gente perguntar por que isso está acontecendo comigo. Quantas vezes a gente fala isso, né? Deus, por que você está permitindo acontecer isso comigo? Quando a gente é grato, a gente, ao invés de falar isso, a gente fala obrigado, Senhor. Obrigado porque as coisas estão difíceis. Obrigado porque eu estou sofrendo. Obrigado porque está doendo. Mas, acima de tudo, obrigado porque o Senhor está comigo. Eu não estou passando nas águas sozinho. Eu não estou passando pelo fogo sozinho. Então, a gratidão não muda a Deus, mas a gratidão muda a gente diante de Deus. Então, o conselho que eu te dou neste momento, nesta noite, é: decida viver com o coração grato a Deus, que se lembra, que agradece por tudo o que Deus faz. Agradeça a Deus antes mesmo de você ver um milagre. Testemunhe, conte para alguém tudo que Deus tem feito para você. E que você seja grato sempre por tudo. Já amanheça o seu dia agradecendo, encerre o seu dia agradecendo. Deus te abençoe.